democratizar a arte. Esse é o objetivo de um projeto que está montando um vídeo documentário sobre um artista chamado Benedito Calixto. Apesar de suas obras serem muito valiosas e muito importantes no mundo da arte, poucas pessoas, pelo menos em Catanduva e nas cidades onde a sua arte está exposta, têm esse conhecimento. E é por isso que o Simples Assim vai contar um pouquinho para você sobre o projeto e também sobre as obras do pintor Benedito Calixto, que olha só onde elas estão. Dentro de uma igreja, na Matriz de São Domingos, em Catanduva. E aqui ao meu lado está a Márcia Freitas, que é jornalista e vai contar pra gente agora o que é o projeto. Por que é que você começou a trabalhar com Benedito Calixto? Márcia, obrigada, viu, por ter vindo aqui falar com a gente. Muito obrigada eu por ceder esse espaço para a gente divulgar o projeto, que na verdade é exatamente isso, colocar a arte à disposição da comunidade. Ela já está. Mas, normalmente, a gente vê a igreja como um templo sagrado de oração. E ela pode ser vista de uma forma diferente, por exemplo, como um museu. Então, por que eu comecei a me interessar pelo Benedito Calixto? Eu sempre fucei, não sou crítica de arte, mas eu sempre gostei muito de arte e sempre dei aula de história da arte. Enfim, é um universo que me possibilitou colocar os alunos frente à obra de arte. O que é isso? É incomodar o nosso aluno para que ele comece a pensar e para que ele comece a refletir em que condições de época, política, cultural foi feito esse tipo de obra de arte. Então, começo a me interessar pela formação das pessoas, que é exatamente a proposta desse projeto. Tirá-lo só das igrejas, tornar a igreja uma entidade artística. Trazer as pessoas para conhecer a arte também. Trazer as pessoas para conhecer a arte, tanto que esse vídeo documentário nós vamos percorrer nesse momento 5 cidades do interior. Atibaia, Amparo, Bocaina, Catanduva e Ribeirão Preto, que são as cidades que têm obras de artes do Benedito Calixto nas igrejas. Catanduva tem, Márcia, o maior acervo, são 19 obras do Benedito Calixto. Então aqui você vai ter um olhar diferenciado para essa exposição. Além de ter um olhar diferenciado para essa exposição, eu acho que a gente tem um porta-voz aqui muito interessante, que é o Padre Silvio, que preza por toda essa arte, que entende o valor disso tudo para a comunidade e nos apoia também nesse projeto, porque nós precisamos disso também. Nós vamos ter o apoio sim nas outras cidades, mas para você ter uma ideia, o Benedito Calixto é santista. Lá em Santos existe uma pinacoteca chamada Benedito Calixto, maravilhosa. Quem quiser entrar no site, visite. A igreja de Santos tem 3 telas dele. Então, Bocaina tem também, acho que 15 ou 16 telas, também tem um acervo interessante. Mas onde ele conseguiu expor esse tipo de obra de arte? Onde ele conseguiu fazer essa representatividade? Nas igrejas menores, onde ele tinha um contato com o bispado, que era naquela época, 1920, a época áurea do café. Então tem todo um histórico para a gente investigar. E mostrar e apresentar. Principalmente para os nossos estudantes, para as nossas cabeças jovens que precisam ter esse fio condutor para entender o porquê que nós estamos dessa forma hoje. Márcia, você acha que de repente as escolas deixaram de apontar isso para os alunos? Não há, por exemplo, a gente até conversava, o João e eu, passeios ou excursões que as escolas, vamos falar só daqui de Catanduva, que é o universo em que a gente mais tem proximidade, né? As escolas não propõem esse passeio para os alunos, a menos que eu esteja muitíssimo enganada, né? Você teve filhos e você também frequentou as escolas. Exato. E aí, por que é que não há esse apontamento, na sua opinião? O que é que falta para que esses professores de artes tenham o despertar, o olhar atraído para esse acervo riquíssimo que nós temos aqui? Conhecimento. A chave de tudo é conhecimento e informação. Eu tive a informação dessa igreja através de um outro professor que eu reverencio, que é o professor Roberto Ferrari, que também dá aula de História da Arte, dá aula de Física. Ele é uma genialidade, né? De São José do Rio Preto. Conversávamos porque eu queria visitar
um local com os meus alunos, mas como Rio Preto é distante de polos onde existem museus, ele disse, vá a Catanduva. Eu falei, como assim? Ele falou, na igreja. Daí eu vim com os meus, primeiro eu vim conhecer, depois eu vim com os meus alunos e houve um encantamento, né, de um modo geral. Óbvio que antes de vir aqui eu já conheci o Benedito Calixto, a gente tem referência dele em São Paulo, que quem morou em São Paulo, quem passou por São Paulo, tem a Praça Benedito Calixto em Pinheiros, famosíssima, que é uma praça que a gente chamava, os antigos, né, de Feira das Pulgas. Você encontra ali uma diversidade muito grande de tudo, né, de arte. Então, o Benedito Calixto, ele está inserido nesse contexto das igrejas e nós não sabemos porque nós não temos informação. O projeto é exatamente para isso, para que a gente consiga colocar isso na internet. Cada cidade que nós passarmos dessas 5, nós vamos entregar um DVD em braille e em libra, inclusive, para que as escolas tenham acesso a isso. Além de colocar disponível na internet, a gente vai cutucar mesmo, falar, professor, olha aqui, se precisar de alguma informação, nós temos. Qual que é a expectativa para ter esse trabalho finalizado, Márcia? É uma expectativa e tem prazo, porque como a gente está dentro do PROAC, que é uma legislação estadual de uma renúncia fiscal do governo do estado, nós precisamos que seja concluído em 2020. A captação de recursos é agora, em 2019, e a execução dele pode começar, nós vamos começar no segundo semestre, mas para concluir em 2020. Para saber mais então do projeto ou de Benedito, quais são as fontes que você sugere de consultas? Do projeto PROAC, no site do PROAC. Se precisar de informações deste nosso projeto, é teiacomunicação.com.br. E de Benedito Calixto, você disse que tem um site aí na Pinacoteca, lá em São Paulo. Maravilhoso, Santos. Pinacoteca Benedito Calixto. Tem inclusive um livro dele à disposição de graça para baixar em PDF lá no site, que conta toda a história dele. Na verdade, ele é um impressionista e isso aqui tudo é um adendo que ele se respeitou também, fazendo aquilo que ele quis. Márcia, adorei. Muito obrigada. Obrigada eu, sempre. Há exatos 50 anos, o padre Silvio Ferreira chegava a Catanduva como pároco, quando o padre Albino já não estava mais, já estava indo, não é verdade, padre Silvio? Ele renunciou. E desde então o senhor cuida aqui desse acervo maravilhoso que tem uma riqueza tamanha em obras de arte. Certo. O que isso significa para o senhor, padre? Olha, significa que eu, sinceramente, sem falsa modéstia, eu dei valorização a essa igreja. Pelas telas, pela beleza que ela é e que nunca foi assim tão exposta como está sendo atualmente. Então, precisa dizer quase que há 50 anos para que se começasse a valorizar esta obra aqui em Catanduva. Tem muita coisa ainda para acertar, mas já é alguma coisa, né? O senhor entende que a Igreja Matriz é um ponto, é um centro cultural, além de um centro religioso, além de uma igreja, ela também é um centro cultural que merece ser visitado? Não tem dúvida alguma, porque afinal de contas as pessoas vindo aqui ver a nossa igreja, eles vão conhecer um grande artista brasileiro que não está sendo muito reconhecido, esta é que é a verdade. Então eles vindo aqui, eles começam a conhecer o Benedito Calixto, que tem obras não só aqui em Catanduva, mas também em Ribeirão Preto, em Bocaina e outras tantas igrejas, que ele fez as telas, pintou as telas e as colocou nas igrejas. Além das telas, que outra qualidade da Igreja Matriz de São Domingos de Catanduva tem, na sua opinião? Olha, além da igreja... Além das telas, o que é que a igreja tem? Bom, nós temos uma riqueza imensurável, que é a tela de Benedito Calixto, que ele deixou aqui como presente para o Monsenhor Albino. O autorretrato dele. O autorretrato dele. E esse autorretrato também nunca foi valorizado. E ele ficava na sacristia, ao esticar uma mão, um braço, você tirava ele da parede e levava embora. Mas ninguém sabia o que era aquilo lá. Pensava simplesmente que fosse um velho e nada mais. Hoje tem-se um cuidado maior com esse tesouro. Ah, sim, ele foi restaurado e dentro desta restauração ele é guardado hoje a 7 chaves. E aqui
aqui na Igreja Matriz de São Domingos, eu tinha perguntado porque eu acho a arquitetura dela também, os seus arcos, os seus arabescos desenhados, enfim, todas essas imagens que compõem, junto com as telas, uma imagem muito bonita também para a gente apreciar. Certo, não tem dúvida. São desenhos antigos, né, da época, e que enriquece também mais a nossa igreja, porque quem pintou essas pinturas atuais, ou que nós vivemos ainda hoje, foi um Arnaldo Colucci, se não me engano, e seus filhos, que colaboraram para a beleza dessa nossa igreja. Como é que é preservar tudo isso, padre? Manter isso assim, tudo tão bonitinho, bem arrumado e para que as pessoas possam visitar e conhecer? Vamos dizer assim, nós temos o cuidado, sobretudo, de não estragar. Essa é a primeira coisa. Porque o restauro das pinturas, logicamente, foram feitas, ou das telas, melhor dizendo, foram feitas por técnicos vindo de São Paulo, né? E agora as pinturas da parede são coisas feitas, como é que se diz, na cal e na água, muitas vezes passando a mão, estraga. Mas nós procuramos conservar aqueles lados que estão mais desgastados com o tempo, para poder preservar a originalidade. Simples assim, vai longe. Então eu queria que o senhor desse um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente, não importa de que lugar do Brasil, sobre a visita e o que os espera aqui na Matriz. Olha, o que a gente espera aqui do pessoal que vem na Matriz, que saia um pouquinho mais a respeito de cultura, sobretudo dos grandes artistas do Brasil, como é o Benedito Calixto. E é o que muitas vezes falta, não só curiosidade, mas interesse. Muitas vezes pensam, porque a igreja, ninguém pode vir fazer visita ou qualquer coisa semelhante. A igreja fica aberta praticamente o dia inteiro. Então, só quem queira ter um pouquinho mais de cultura pode encontrar aqui na nossa igreja.